todos. Vamos dar início aqui à entrevista coletiva. Gestor de futebol Douglas Pimenta, técnico Kleber Gaúcho estão à disposição. Vamos direto às perguntas. Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana, Kleber, Douglas, prazer conversar com vocês. Uma semana de clássico, né? Numa competição tão nacionalizada, um clássico regional, né? Como que é a preparação, talvez um clima diferente, né? Num adversário que a 15 tem história, né? Numa rivalidade, como que vem essa preparação para um jogo tão duro que vai ser contra a Inter? Bom dia. Justamente isso, né? Aspecto mental, energizar o grupo em relação a esse duelo regional, né? Esse derby, esse clássico. Logicamente atento a todas as situações na qual a gente passa, né? E trabalha aqui ao longo já desde o início da preparação para esse brasileiro, né? Procurar realizar tudo isso que a gente vem colocando, otimizando, melhorando, para que a gente consiga ir forte para esse jogo, para esse clássico regional. Douglas, e para você como gestor, né, o gerente, o que mexe com você um clássico como esse, uma equipe da Inter que tem história, tem rivalidade, né? Para você, como que mexe um clássico desse? Olha, a história, toda a emoção que envolve essa partida, ela é muito bonita, né? Mas nós estamos trabalhando, o Kleber está com todas as condições e nós estamos buscando a nossa classificação. Nós temos que pensar que esse é um jogo muito importante, um adversário direto, um concorrente direto, forte para a classificação e um confronto direto que, por mais que nós vamos ter o jogo da volta, estamos numa posição na tabela que nós temos que fazer prevalecer esse momento e tentar tirar proveito máximo dessa situação para que a gente possa, quem sabe, estar atingindo pontos necessários o mais rápido possível para consolidar uma classificação. Esse é o pensamento. Kleber, aqui, eu queria saber o seguinte, pegando o retrospecto recente do time da Inter, a Inter tem a mesma pontuação do 15, mas ainda não venceu em casa, e na última rodada teve um empate com sabor de vitória, né? Então a Inter vem babando para cima do 15, né? Se vocês lembrarem bem, quando nós estávamos conversando aqui pós-jogo da Ferroviária, naquele momento antes da gente sair daqui ainda, a Inter perdia por 2-0 o jogo lá, né, em Catalão. E quando a gente chegou no vestiário, daqui a pouco nós fomos ver o término do jogo 2-2, né? E realmente o fator anímico para eles nesse sentido, né, foi extraordinário em eles fazerem os 2 gols no finalzinho ali, no apagar das luzes e saírem como se tivesse vencido o jogo pelas circunstâncias, né? Então a gente entende que vai ter isso também, mas nós estamos confiantes na nossa equipe. A nossa equipe tem totais condições de fazer um bom jogo. Nós temos, por histórico também, a nossa equipe tem tido boas atuações fora de casa, atuações consistentes, né? E a gente espera que a gente consiga prevalecer esse tipo de situação e possa conseguir realizar bom jogo, boa performance e, consequentemente, buscar o resultado de vitória lá dentro, né? A gente sabe que a Inter também, nos seus jogos em casa, não tem tido uma produção boa em relação a vitórias, né? Em resultados de obtenção de 3 pontos, e esperamos que isso continue ainda, né? Pelo menos mais essa semana, para que a gente possa, como o Douglas falou aí, ter essa somatória de pontos o mais rápido possível para a gente ficar um pouco mais tranquilo dentro do G4, né? E numa posição mais acima na tabela. Só um minutinho, pessoal, antes do Oscar só colocar o microfone aí. Bom dia, senhores. Douglas, Kleber, primeiro parabéns até aqui pela campanha, uma série D difícil, um grupo difícil, equipes, né, de primeira divisão de cada um do seu estado. Mas a pergunta agora, Kleber, vai direcionada ao Douglas. Como está o mercado, meu amigo? O que fazer para repor essas peças que vêm sendo fazendo falta, né? Arthur, cartão amarelo, enfim, lesão que acontece pontualmente, perdendo jogadores ainda dentro da competição. O que esperar, o que fazer, Douglas, para que o torcedor tenha um pouco mais de tranquilidade e não sofra tanto, principalmente no ataque? Bom dia, Renato. A pergunta é muito até difícil de responder, mas
existe um motivo, né? Nós estamos disputando hoje as 4 principais divisões do Campeonato Brasileiro, séries A, B, C e D. Existem os campeonatos regionais, que aqueles atletas que não encontram mercado nos campeonatos brasileiros, eles acabam saindo dos seus respectivos estaduais e buscando a segunda divisão em seus respectivos estados também. Além disso, nós temos uma divisão que é a Série B de São Paulo, que está dando uma classificação para o ano que vem você qualificar mais ainda e criar a 4ª divisão do estado de São Paulo, que é o Sub-23. Então a dificuldade é tremenda, porque você busca aquele atleta que está em atividade, você busca aquele atleta que está em outra equipe para não perder um tempo de preparação. E alguns atletas que nós fomos buscá-los, a dificuldade é imensa em conseguir liberá-los. E liberá-los através da multa fica um pouco inviável nesse momento. Então nós estamos monitorando o mercado, buscando onde é possível, dentro das nossas condições, tentar essas reposições em função das lesões. E até mesmo o mercado ele assedia os nossos atletas, e algumas condições de atletas que vieram para disputar o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro são atletas de nível, atletas que vieram numa condição também de serem liberados futuramente, caso houvesse proposta de Série A e Série B. Então nós estamos sofrendo esse assédio ainda e, consequentemente, algumas perdas podem acontecer para nós aqui. E, ao mesmo tempo, essas lesões que aconteceram no início da competição nos deixaram muito, talvez, sem aquele grupo forte que a gente tem, mas aqueles atletas que estão entrando estão dando conta do recado, estão sendo muito competitivos e nós estamos aí na busca dos resultados, não devendo nada para ninguém, buscando vitórias, deixando fugir algumas vitórias dentro de casa que foram importantíssimas, né? Mas a gente sabe do nosso potencial, a gente sabe do trabalho do dia a dia que a gente vê o desempenho do Kleber e da convicção que nós temos que a força do trabalho é isso que nos vai dar uma condição melhor de buscar uma superação nesse momento. Kleber, bom dia. No jogo passado, você, primeira vez na competição, repetiu a escalação para o jogo. Já nesse jogo contra a Inter, vai ter que fazer a modificação devido ao Eric Daltro com cartões amarelos. E agora o árbitro da partida é de Santa Catarina. Como que você tem conversado com o grupo para evitar esses tipos de desfalques, né? Cartões, de repente, reclamar com a arbitragem, fazer falta desnecessária. E você já tinha falado na última coletiva sobre isso, né? Alertar os atletas sobre isso. E como deve ser esse 15 para esse clássico regional? Na realidade, em relação aos cartões, a gente continua abordando os atletas, né? É um assunto em pauta ainda e acredito que ele vai perdurar ainda por um bom tempo, para que a gente consiga ter uma equipe mais equilibrada mentalmente dentro de campo, no sentido de que o árbitro em algum momento pode errar, né? Pode marcar alguma coisa, e isso acontece muito, né? Em que a gente não esteja de acordo, mas para a gente não perder o foco, né, em relação àquilo que a gente tem que fazer, principalmente no sentido comportamental, né, de saber lidar com o árbitro, de saber falar. A gente orienta muitos nossos atletas para ter educação, principalmente ter educação para com a arbitragem, que você pode dialogar com o árbitro, você pode, né, interagir com o árbitro, eu digo até trocar, não vou dizer farpas, né, porque aí já está sendo deselegante, mas principalmente a discordância ela acontece, mas você pode discordar do árbitro de uma forma respeitosa. A gente pode abordar o árbitro de forma respeitosa, principalmente não gesticular, que é uma coisa que não se deve fazer nunca, né? Porque no momento que você gesticula, você já está propício a tomar cartão, e a gente acabou tomando um ou dois cartões nesse sentido por gesticular, né? Por reclamar da arbitragem gesticular. Então isso a gente fica semanalmente batendo nessa tecla com os atletas para que os atletas possam melhorar, né, nesse sentido comportamental. Por mais que muitas vezes o jogo esteja naquele calor, naquele ímpeto que todo mundo quer vencer e tal, e quando você discorda, muitas vezes, né, você perde a cabeça, e o ideal é justamente que isso não aconteça, né, que a gente consiga manter a serenidade para
diminuir um pouco essa incidência de cartão, principalmente pela essa situação de reclamações. A gente sabe aí que nos jogos passados a gente vem tendo a arbitragem vem tendo algumas situações contestáveis da nossa parte, né, em relação àquilo que acontece no jogo. Mas, cara, é uma situação, infelizmente, que ela vem ocorrendo e a gente tem que procurar ter um pouco mais de calma nesse sentido para atuar de maneira melhor dentro do campo, né, no sentido emocional. Completando o restante da sua pergunta, em relação à equipe, né, nós temos, e sabíamos que isso uma hora ia acontecer, situações de cartões, faz parte, né? E nós acreditamos na força do nosso grupo, cara, no atleta que vai entrar, vai conseguir performar bem, né? Então a gente está tranquilo em relação a isso. Logicamente que a gente sempre gostaria de contar com todos os atletas, né, para que o grupo sempre fique fortalecido na sua totalidade, mas a gente tem um grupo aqui em que o atleta que entra tem totais condições de desempenhar e desempenhar muito bem também. Bom dia, pessoal, bom dia a todo mundo. Kleber, bom dia, prazer falar contigo. Você que já tem uma longa vivência aqui, qual o peso que tem um confronto entre 15 de Piracicaba e Inter de Limeira? Isso torna a semana de trabalho muito diferente, essas vésperas de um jogo, de um confronto regional? E se o fato de os times terem campanhas tão parecidas, estarem num momento tão parecido, isso faz com que o jogo ganhe ainda contornos de maior intensidade, de maior equilíbrio para amanhã lá em Limeira? É um derby regional, logicamente que se a gente pensar assim em relação a elencos, né, nós não tivemos esse enfrentamento desse elenco com o elenco da Inter, né? O elenco do 15 e o elenco da Inter. Então não se tem uma rivalidade em relação a elenco ali propriamente entre os atletas que já tenham disputado essa situação, né, entre as duas equipes. Porém, há em relação à instituição. E aí, logicamente, né, os atletas participam e defendem essa instituição. O 15 tem um histórico recente com a Inter, até relacionado à situação de A2, né, num acesso para A1, há anos atrás aí. E isso muitas vezes é fomentado, né? Logicamente que a gente entende e tem uma conotação diferente quando há um tipo de situação dessa, né, um clássico, e isso logicamente que mexe um pouquinho mais, e cabe a gente saber dosar, né, esse sentimento para que a gente consiga realizar um bom jogo. Kleber, falando sobre elenco, que já foi falado aqui, no jogo passado o Guilherme Amorim sofreu um entorse no joelho, é dúvida para o jogo, né, de amanhã. E tem o Eric Daltro, aquilo que o Vitor falou, que cumpriu suspensão automática, e tem a volta do Vinícius. Como que vai ser esse 15 que vai enfrentar a Inter de Limeira? Olha, em relação ao atleta, você sabe que eu não falo quem vai entrar jogando, né? Mas a gente espera que seja uma equipe competitiva ao máximo, que consiga entregar aquilo que a gente espera e que a gente treinou e realizou aqui durante a semana. Uma equipe que possa se impor, que, né, não deixe a Inter ser muito propositiva, ou seja, independente da gente jogar fora de casa, né, para que a nossa equipe tenha a atitude de também ser protagonista do jogo, e isso é importante, e que não seja protagonista principalmente em um período do jogo só, consiga manter constância, né, que foi uma dificuldade nossa no jogo passado, em relação à segunda etapa nossa. Então isso tudo a gente vem debatendo, passando para os atletas, conversando, colocando em campo as situações para que se treine e se alcance esse objetivo. Então a esperança e a expectativa de uma equipe bem competitiva que vai buscar o resultado de vitória a todo momento. Kleber, na última entrevista você disse que é natural hoje as equipes jogarem com a linha baixa, esperando o adversário aqui no seu campo. Isso é o futebol, é o momento, é a atualidade. Por que disso, Kleber? Por que encolher tanto quando se tem um resultado favorável, quando se tem a vitória praticamente nas mãos e traz o adversário no seu campo, abre essa possibilidade de ser sufocado? Isso é o futebol atual ou é a característica do Kleber Gaúcho? Muito pelo contrário, eu não falei que
É natural. Eu falei que em alguns momentos acontece. Se você prestar atenção na nossa equipe, a gente sempre tenta marcar num bloco alto. Muitas vezes você não consegue por condição do adversário. Se a gente levar em consideração o último jogo, a Ferroviária espetou os 2 laterais ao mesmo tempo, fez quase uma linha de 6, e como é que você não volta para marcar? Você volta para marcar. O problema não é o marcar na linha abaixo. Se você olhar os jogos aí, grande maioria dos jogos, quando uma equipe consegue botar superioridade numérica muitas vezes em cima da linha da outra, você tem que descer para marcar. O problema não é a marcação na linha abaixo. O problema é você não conseguir sair no momento que você tem a bola. E esse foi uma dificuldade nossa em relação, estou falando nossa, né, em relação ao jogo passado. Nós conseguimos relativamente fazer uma marcação um pouco mais no bloco baixo e até certo momento estava até funcionando, porém nós não conseguimos articular a hora que nós pegávamos a bola. Então esse era o problema, né? O marcar em bloco baixo muitas vezes quase todo mundo marca, cara. E assim, eu já tive situações que a gente... E aí vai muito de você ter condição física também para sustentar, marcar num bloco alto. Né? Para você marcar bloco alto a todo momento do jogo, eu não vi nenhuma equipe conseguir fazer isso até hoje. Talvez o Barcelona ainda fez isso há muito tempo atrás lá, de conseguir, né, na época do Guardiola, de quando perdia essa bola no ataque, já está com muitos jogadores ali próximo da bola e conseguir agredir rápido e recuperar essa bola. Fora isso, eu não vejo nenhuma equipe conseguindo marcar num bloco alto, e principalmente se você tem equipes mais ou menos parecidas, ou a outra equipe com muita qualidade na construção, porque se você marcar um bloco alto, tentar marcar um bloco alto muitas vezes contra uma equipe que tenha muita condição, cara, os caras vão acabar saindo, vão estourar lá atrás, e aí você vai ficar com inferioridade numérica na última linha, tá propício a tomar 1, 2, 3, 4, então, cara, o jogo ele é desenhado nessas condições táticas, e você tem que, no mínimo, tá em número igual no setor, no mínimo. Principalmente no setor defensivo. Se você tiver no mínimo, você já corre risco. Se você tiver inferioridade numérica, muito pior ainda. E o problema não está na marcação, o problema está em não conseguir sair disso aí quando tem a posse de bola. Esse foi o nosso problema no jogo passado. Nós pegávamos a bola depois dos 25, 28 minutos do segundo tempo, nós pegávamos a bola e entregávamos rapidamente para a Ferroviária. Nós não agredíamos tão forte, não incomodávamos a Ferroviária, né? Não ficávamos com a posse dessa bola para tirar o ímpeto da Ferroviária. Então foi isso aí que aconteceu. Não é o problema de marcar um pouco mais baixo. Isso aí está dentro da normalidade e que nem tu perguntou, a grande maioria, eu vejo o Série A com o pessoal marcando muito mais baixo do que a gente. Mas muito mais baixo. Os caras entram com quase todo mundo dentro da área. Então não é o problema de marcar baixo, quando tem que se marcar. O problema é você não conseguir sair dali no momento que você tem a bola. Esse é o grande problema que a gente também buscou trabalhar em cima disso, porque em outros momentos a gente conseguiu fazer isso. Marcava na linha. Aquele nosso time da Copa Paulista ano passado, quando tinha que marcar na linha abaixo, marcava, cara, e foi campeão. E só que saía bem, saía com velocidade, explodia na frente. Então o problema não é marcar na linha abaixo, muitas vezes o problema é você conseguir sair legal dali. Por isso que no jogo passado nós trocamos toda a nossa linha de frente, meio, para que tivesse esse ímpeto para sair. Mas aí cabe também aos atletas conseguir fazer isso aí, performar. Se eles entram ali para fazer isso e eles têm essa condição de fazer, eles têm que fazer. Essa é uma cobrança que a gente fez ao longo da semana também, para que seja feito futuramente. Isso é notório, né? A zaga é bem consistente, né? Você tem uma zaga titular hoje, e ela consegue suportar isso. Seria a falta de característica dos jogadores de ter, quando tem a posse de bola, sair rápido, já que o Vitor Braga joga muito atrás ali, Kleber. Por isso que sofre desse jeito, por isso que toma essa pressão de repente, e aí a gente pergunta o porquê jogar tão baixo, entendeu? Justamente por isso, o porquê que recua tanto se nós não temos esse jogador de característica de sair rápido, e aí fica sob pressão. Seria isso? A falta desse material, camisa 10 de verdade? Não, eu acho que a gente precisa talvez muito mais de atletas de beirada com explosão do que o cara pelo centro do campo, né? Nós teria o Thales, que seria esse jogador, infelizmente lesionou logo no primeiro jogo que a gente colocou ele, ficamos, né, na mão com essa situação aí. Nós até estávamos conseguindo uma situação boa até então,
dentro até metade do segundo tempo, assim, estou falando isso em relação ao jogo da Ferroviária, né? E aí depois, logicamente, quando alguns atletas cansaram e por características os que entraram não conseguiram desenvolver aquilo que era esperado, né, dentro dessa condição. Mas assim, cara, volto a falar, é uma situação dentro daquilo que a gente vê aí, né, por aquilo que a gente tem no grupo, por aquilo que a gente espera dos atletas, que a gente pode fazer melhor. E nós estamos cobrando para que isso seja feito. Que a gente tem que fazer situações diferentes dessa de não ser tão pressionado pelo adversário. Pode até ser pressionado pelo adversário, mas também tem que agredir o adversário. Não deixar o adversário confortável. Então isso nos chateou muito em relação à segunda parte do jogo contra a Ferroviária, e muito foi debatido e conversado em relação a isso, porque independente do atleta, você pode botar atleta com um pouco mais de retenção de bola para ficar com essa bola, você pode botar atleta, né, de explosão, de velocidade para tentar buscar os contra-ataques. Então, vai muito daquilo que a gente tem no momento para que a gente faça a nossa construção. E volto a falar, cara, nós, independente do nosso plano de jogo, a gente aqui sempre prega e busca incomodar o adversário, agredir o último terço, né? A gente também não fica feliz quando a nossa equipe tem, muitas vezes, a atitude de só ficar querendo defender. Fica também incomodado, até por isso há as modificações. Só que muitas vezes também essas modificações elas não surgem resultado, e aí compete a nós cobrar atleta, né, ver o porquê que não aconteceu, se for necessário alternar a equipe, seja em relação ao modelo de jogo, buscar uma outra situação, ou seja, até em relação à troca de atletas. Aí vai daquilo que a gente tem no grupo para a gente buscar as nossas soluções. Obrigado, Kleber. Obrigado, Douglas e aos demais.